Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Márcio Santos, fundador e diretor da Escola Teológica Shema. Nós vamos dar início agora à nossa aula do 10º livro, Livros Históricos. Antes eu quero lhe lembrar, para que não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sim, seja um inscrito do canal da Escola Teológica Shema. Curta também as nossas aulas, se tem te abençoado, te edificado, não deixe de dar o seu like. Peço também que faça algum comentário, se essas aulas têm abençoado a sua vida, te edificado, além de compartilhar esse conteúdo para abençoar outras vidas e outras pessoas. Portanto, sem mais delongas, vamos à nossa aula da Escola Teológica Shema, Livros Históricos. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos nos colocar sobre os pés, dar início à nossa aula de número 4 do livro 10, Livros Históricos, não é? Oremos. Santo Deus e Pai, te louvamos nessa noite, por mais uma vez nos dar a bênção, a oportunidade de nos reunir na Tua casa, poder estudar a Tua palavra, aprender com mais profundidade acerca da mesma. Te louvo pela vida de cada aluno que aqui se faz presente, te louvo pela vida dos alunos que estudam conosco à distância, as turmas que se reúnem também para aprender a Tua palavra. Eu peço, Senhor, que nos ajude, nos oriente nessa noite, dá-nos a iluminação do céu, para que compreendamos o máximo possível do que tem a nos comunicar. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá, vamos remindo o tempo aí. Dá uma olhadinha já na seu material na página 33. Apenas para lembrar que semana passada nós falamos do primeiro livro dos reis. Lembrando aí, estamos na sequência dos livros históricos. Já falamos sobre o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e 1º Reis foi iniciado na semana passada. E aqui eu quero apenas mostrar mais uma vez os irmãos, na página 33, para que a gente lembre-se da realidade que estamos estudando dentro desse contexto dos reis, que é a divisão do reino. É claro que tem muita coisa importante, não existe nada que não seja importante na Bíblia, né? Deixa eu melhorar aqui a expressão. Em se tratando da Bíblia, tudo é importante, mas em se tratando do estudo, da compreensão, da percepção, vamos dizer assim, mais ampla, do conteúdo da história dos reis de Israel, da história da nação, é fundamental a compreensão da divisão do reino, porque esse aqui é um ponto crucial, a divisão do reino, os reis que estão reinando no sul, são descendentes de Davi, da casa de Davi, reinam no sul, Judá, e o norte permanece com o nome de Israel, com 10 tribos. Então o Reino Unido, ou seja, não o United Kingdom, né, lá Inglaterra e tal, não. O reino de Israel, enquanto ainda estava unido, teve como reis Saul, Davi e Salomão. Aí você vira a página 34 e aí você tem então a partir da divisão, os reis aí à esquerda, os reis que reinaram no sul, Judá, todos estes aí descendentes de Davi, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias. Tem uma mulher aí que é resultado justamente de uma emboscada preparada. Quando chegarmos lá falaremos dela, Atália. Depois continua a linhagem davídica: Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e o último, quando da derribada de Jerusalém pelos babilônicos, Zedequias. E aqui ao norte nós temos Jeroboão, Nadab, Baasa, Elazim, Tibni, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias. E aí nós falamos semana passada até a divisão do reino aqui, o que aconteceu para que o reino fosse dividido, a falha de Roboão, a atitude de Jeroboão
Olha aí, é o primeiro rei do norte que recebeu de presente o reino e aí inventou a sua própria religião para poder manter o reino que recebeu do Senhor. E então a gente terminou a aula da semana passada com essa reflexão, né? Como as pessoas às vezes mudam depois que recebem uma bênção da parte de Deus. Jeroboão foi abençoado, não era ninguém, tornou-se rei e depois, para manter o reino, abandonou o Senhor e entrou pelo caminho da idolatria. A partir dali, você que é o leitor da Bíblia, você vai perceber que sempre que reis maus, e não eram poucos, eram muitos mesmos, e sempre que se fazia referência a esses reis, o escritor sagrado costumava usar a seguinte expressão: este andou nos caminhos de Jeroboão, e este andou nos caminhos de Jeroboão. O que significa isso? Que Jeroboão tornou-se um estigma, uma marca, um emblema de rebelião contra Deus, de abandono de Deus. Então todos que tomavam esse caminho já remetia lá, repetiu o erro de Jeroboão, repetiu o erro de Jeroboão. O contrário também é verdadeiro em relação a Davi. Quando alguém agia bem, principalmente no sul, se dizia do tal rei: esse seguiu os passos de Davi, seu pai. Davi, seu pai. Por que usa a expressão pai? Não era literal, mas era um descendente. No sul, neto, bisneto, tataraneto, tataraneto, mas estava na linhagem de Davi, e aí costumava usar a expressão, então, caminho de Davi, seu pai. Já falamos ainda na semana passada do autor do livro dos reis, Jeremias, explicamos a esfera de ação, contexto histórico. Para nós avançarmos aí, eu quero ler com vocês aí na página 35 o tema. O segundo livro dos reis é uma continuação da história da queda de Israel e de Judá, culminando no cativeiro de ambos. Temos aqui a mesma história de fracasso do rei e do povo, uma história de apostasia e de idolatria. Embora este tenha sido o grande período profético de Israel, a mensagem dos profetas não foi ouvida. As reformas que se realizaram sob a liderança de reis como Ezequias e Josias foram apenas superficiais. Assim, o povo logo voltou a seus pecados contra Deus e continuou neles até que mais nenhum remédio houve. Olha que versículo terrível esse que se segue. Eles, referindo-se ao povo, à nação, eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Já pensou aplicar um texto desse a você? Não dá nem para imaginar, não é? O que a gente vai perceber o profeta é o porta-voz de Deus. E quando a gente tem que ter uma ideia mais ou menos assim, claro que há as exceções, mas a regra é mais ou menos da seguinte maneira: quando o povo está caminhando bem, andando em conformidade com a lei de Deus, cumprindo os mandamentos, sendo reto, sendo fiel, pouca necessidade há do uso de profeta. Pouca necessidade há. Quando o povo começa a sair fora, Deus, opa, profeta, vai lá, chama atenção, desperta o povo, traga eles de volta ao caminho. Então, às vezes, a gente falar de um período que houve muita manifestação profética, nem sempre isso significa que o período espiritualmente era um período bom. Do ponto de vista de ter manifestação de Deus por intermédio do profeta, é bom. Mas se nós nos perguntarmos, por que Deus tem falado tanto? Aí você vai para as profecias, e aí você vai perceber que a razão das profecias era porque nada ia bem. Os profetas estavam sendo usados para chamar o povo ao arrependimento. Então é sempre uma análise dupla que se precisa fazer. Às vezes a gente está numa igreja e alguém pode pensar, puxa, Deus está usando continuamente profeta, mas se Ele está usando continuamente para repreender a má conduta do povo, muito bem, Deus tem liberdade para falar, que ótimo, Deus está falando, mas se Deus tem que o tempo todo ficar repreendendo a má conduta do povo,
Então algo vai muito mal com o povo. Se Deus não precisa falar tanto, digo por intermédio de profeta, Deus está sempre falando, até com a queda de uma folha de uma árvore, Deus está falando através de um pássaro e principalmente por intermédio da sua palavra. Estou sendo específico aqui, citando especificamente o uso de um profeta para estar chamando a atenção do povo. Então, quando Deus precisa falar pouco desta forma, é porque o povo está indo bem. E aqui Deus enviou profetas. A uns eles zombaram, a outros desprezaram, de outros escarneceram, a outros prenderam, a outros humilharam e a outros mataram. E aí, o que são os profetas? Pegando aqui o próprio texto, Deus viu o povo doente, aí falou, vou dar remédio para esse povo. Pegou a colherzinha, fez o aviãozinho, e qual era o remédio? Profeta. Toma aí, toma um chá de profeta, fazendo aqui a analogia. E aí o povo pegava e cuspia, recusava, não quero. E aí Deus falou, bom, você não quer o remédio, então não tem mais remédio. Não tem mais remédio. Cativeiro. E aí então, assim vai terminar o segundo livro dos reis, que é com o juízo divino, cativeiro. Bom, primeiro livro dos reis, a gente, na verdade, deixou para falar essa história também, que é uma das mais marcantes dentro do primeiro livro dos reis. Ocupa um bom espaço, ali a partir do capítulo 17 até o final do primeiro livro dos reis. Se não me falha a memória aqui, capítulo 25. Então é uma história que ocupa um espaço importante e nós precisamos considerar um pouco. Deixa eu lembrá-los o cenário, o catastrófico cenário político, religioso, espiritual deste embate que aí está, né? Elias versus Jezabel. Junte um rei fraco, esse é o cenário daquela época, um rei fraco e manipulável. E quem é que estava casado com esse rei fraco e manipulável? Uma mulher de personalidade forte e dominadora. Esses dois, o rei fraco e manipulável, a mulher com a personalidade forte e dominadora, estavam liderando um povo que não sabia ao certo que Deus servir. Um povo oscilante, um povo sem firmeza, sem base. Você tem um rei fraco, você tem uma mulher dominadora, que é uma sacerdotisa de Baal, e você tem diante de si um povo oscilante. Aliado a este cenário tenebroso, temos um contingente de apenas 7.000 fiéis. Não, mas espera aí, pastor, 7.000 fiéis não é pouco não, mas no universo de 3 milhões de pessoas, estatisticamente, estamos falando dessa fração aí, 0,25 da população servia ao Senhor. E aquele povo era chamado de povo de Deus, a nação de Deus. E apenas 0,25 ainda mantinha-se fiel a Deus. Os outros 99,75 já tinha se desbandado para o lado de Baal. Vamos lá, some-se ainda a este cenário um plano para exterminar estes poucos adoradores de Jeová e levar todo o povo de Israel a servir a Baal. A ordem era que se matasse todos os profetas. E eu estou falando aqui, quando é que Deus geralmente usa profetas? Quando precisa trazer o povo de volta para Ele, confrontar o povo nos seus pecados e chamá-los ao arrependimento. Será que esse povo precisava de profeta? Precisava. E o que esta mulher, ó a mentalidade dessa endemoniada? Eu vou falar igual aquele pregador famoso lá, né? Diz que essa mulher aqui era tão endemoniada, né? Diz ele lá que ela entrava nos demônios e os demônios ficavam endemoniados. Que a Jezabel era ruim mesmo, pior do que eles. Então, imagina essa mulher, olha, ali era demônio puro mesmo, a mentalidade diabólica. Ela falou, bom, se eu exterminar profetas, Deus não fala mais, só tem só esse pouquinho de contingente aí, que ainda insiste em se manter fiel. Então nós vamos eliminar os profetas, cala a boca de Deus, Deus não fala,
O povo não vai ser mais confrontado em seus pecados, não tendo a sua mente ali sendo atacada pela palavra, sendo confrontado. Já está aqui mesmo a religião idolátrica, o culto a Baal, havia se institucionalizado. O que é isso? É como a gente diz, qual é a religião oficial de Israel nessa época? Culto a Baal, era a religião oficial. Quem cultuava Jeová estava na extraoficialidade. Era os ali que estavam no submundo, escondido em cavernas, se alimentando de pão e água. Quem ainda estava ao lado de Jeová. O oficial era a adoração a Baal. Então olha o plano dela, exterminar todo o povo, do meio do povo, esses remanescentes, especial os profetas. Então, quando este cenário se forma, é hora de Deus usar uma de suas mais poderosas armas na terra. De quem eu estou falando? Estou falando, o profeta. Essa arma, e aqui é claro, gênero aqui, profeta, profetiza. Estou falando um porta-voz de Deus, um representante de Deus, alguém que fale ousadamente, corajosamente, convictamente, em nome de Deus. Alguém que não tema nada nem ninguém além de Deus. Alguém que não tem a sua própria vida por preciosa. Ama mais a glória de Deus. Ama muito mais a honra de Deus do que a si mesmo. Esse tipo de profeta que eu estou falando, não é? Obviamente o profeta em questão trata-se de alguém que andava perante a face de Deus. Está aí Elias, o Tisbita. É assim que ele é apresentado. Se você abre a Bíblia, e eu te peço que eu faça, no capítulo 17, lá do primeiro livro dos Reis, é interessante a aparição repentina de Elias no cenário. Capítulo 17. Porque se você retrocede ao 16, ali pelo versículo 21, o Onri, que é o pai de Acabe, ele vence uma peleja contra Tibni, que era o rei, então ele se torna rei. Eram muitas guerras, inclusive para assumir o trono do norte, Israel. No sul, sempre ficou com a casa de Davi. E aí, depois da morte de Onri, a partir do versículo 19, está aí, Acabe reina e se casa com Jezabel. E aí vai dizer esses versículos que se seguem, finalizando o capítulo 16, sobre os malefícios dessa aliança. Então, quando a gente abre a nossa Bíblia no capítulo 17, diz assim: então Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, o Gileade, onde fica isso? Do outro lado do Jordão. Daquele lado lá oriental, que quando por ocasião da divisão ficou com as tribos de Manassés, meia tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Ruben. A terras de Gileade pertencia ali à tribo, uma parte à tribo de Gade, uma outra parte essa meia tribo de Manassés. Elias possivelmente era um gadita, pertencia à tribo de Gade. Elias vivia do outro lado do Jordão, numa cidade que até hoje é difícil você encontrá-la. Precisar onde que era isso? Tisbé, é como se falasse assim, na roça mesmo, mas não é a roça que ainda consegue, é aquele patrimônio que fica dentro do distrito, que era lá que o Elias estava lá, escondido, intocado. Tisbé, é mais ou menos isso aí, no meio do nada, onde o vento faz a curva, mas lá tinha um homem fiel. E agora imagina esse homem sendo arrancado lá do meio do mato, trazido aqui à capital, cidade grande, Samaria, entrando no palácio, indo de frente com o rei e a sua rainha, aquela mulher que acho que olhar para ele, olhar para o capeta era quase a mesma coisa, e aquele profeta chegando ali, entrando naquele ambiente, e olha o que ele vai dizer: vive o Senhor. Por quê? Porque eles agiam como se Deus estivesse morto. Eles já estavam tentando sepultar a religião, judaísmo, culto ao Senhor,
estavam pregando a morte de Deus. Baal é quem vive, Baal é quem reina, Deus está morto. Elias chega lá e diz: olha, negativo, vive o Senhor, Ele é o Deus de Israel, perante cuja face eu estou. E Elias diz ainda: olha, eu tenho estado diante da face dele, eu tenho tido comunhão com ele. Lembrando mais uma vez, Elias faz parte daquele 0,25. Por que é importante saber disso? Porque é muito fácil servir a Deus quando está todo mundo servindo a Deus, né? Servir a Deus no Brasil. Aí, que dificuldade tem servir a Deus no Brasil? Todo mundo é crente, você chega na padaria, já dando a paz do Senhor para o padeiro, já acorda já assim, já dá a paz do Senhor para o padeiro, entra no ônibus, aí já está o cobrador lá cantando já um hino da harpa e tal, daí a pouco você senta do lado de alguém que está lendo a Bíblia, mais ou menos assim, claro, tem um dia ou outro, mas é crente aqui, crente ali, crente, todo mundo é crente. Você liga a televisão, até os ator, atriz, artista, não sei, é crente, não sei o que eu aprendo, é crente, o jogador de futebol tatuado é crente, não sei quem, crente, todo mundo é crente. Aí você também é crente, num universo que, pelo menos entre aspas, todo mundo é. Agora, você ser num lugar que ninguém é, e estão colocando aqueles, como é que se chama lá, aqueles outdoor lá para todo lado, procura-se um crente vivo ou morto. Se alguém tiver notícia de algum crente, paga-se bem pela cabeça de um crente. Aí eu quero ver, ser crente dentro dessa realidade. Jezabel está querendo acabar com os crentes. E o Elias vai lá dentro da casa dela. Chega lá e vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Aí olha o que ele vai dizer: nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E ainda colocou assim: ó, se vocês me matar, o azar de vocês, porque vocês estão condicionados a eu liberar a palavra para voltar a chover. Se vocês me matar agora, vocês estão no prejuízo, porque vocês dependem de eu liberar a palavra para que a chuva volte. Virou as costas e saiu dali. Esse é o Elias. Agora, o interessante é que o nome dele em hebraico, é importante a gente saber disso, porque depois vai fazer um sentido muito importante de lá para cá. Eliyahu. El, na verdade, que nós temos aqui um El, daqui para cá, que é Deus. Aí depois você tem o Yod, Re, Vav, aí faltava o outro Re, para a gente ter o tetragrama do nome de Jeová. Yod, Re, Vav, Re, Jeová. Aí você tem o Iahu. É uma contração do nome de Deus. Então, El, Deus. Jeová. Jeová é Deus. E aí você sabe que nas nossas Bíblias, quando o nome de Deus aparece, como é que está escrito lá? Como é que aparece? Senhor. Isso aqui é importante porque você vai saber que lá no Carmelo, quando aquele povo começou a gritar, ó, Senhor é Deus, Senhor, estavam gritando o nome de Elias. Era o nome dele. El Yahu, Senhor é Deus, ou Deus é o Senhor. Era o nome dele. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Vamos, aliás, aqui mesmo. Verdadeiro profeta. O que é que ele faz? Ele faz cortes profundos. Verdadeiros profetas expõem os cânceres ocultos. E assim como João Batista, verdadeiros profetas não costumam ficar arrancando folha de árvore. Eles usam machado na raiz da árvore. Se a árvore está podre, você não vai ficar tirando uma folha, outra folha, um frutinho aqui e ali. É machado logo na raiz. Não perde tempo arrancando folha seca dos galhos que estão morrendo. É igual você ter uma instituição gigantesca, toda corrompida. Que adianta você ficar criticando lá um membro aqui, um membro ali, tu não vai mudar, você tem que ir lá na raiz daquela instituição. Você precisa condenar aquele mal lá na sua origem, lá na sua base. Se você quer trazer mudança, você não vai trazer mudança, né? Vai derrubar um prédio, batendo lá no topo dele, lá na torre. Tem que vir na base, no fundamento. Então,
aqui é um verdadeiro profeta. Deixa eu parar aqui e lembrar então a trajetória de Elias. Aí ele foge, por ordem de Deus, se esconde. Para onde ele vai primeiro? Versículo 3, Deus diz a ele: vai-te daqui, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Ele fica lá no ribeiro, ele bebe da água do ribeiro, e os corvos vão lhe trazer carne, para que ele coma. De repente a água do ribeiro se seca, e aí o versículo 8 diz: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 9: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Eu não quero entrar também nos detalhes, pregar essa palavra aqui, mas Elias agora foi se esconder por ordem de Deus. Não é que ele é um fugitivo, isso é uma estratégia de Deus. Deus está dando essa estratégia. Chegou o momento de confrontar, confronta. Chegou o momento de sair e deixar o estrago lá. Daqui a pouco você volta de novo, porque essa sua palavra se cumprindo, sem chuva, isso vai trazer agora um impacto muito forte na base da religião de Baal. É isso que eu estou querendo te entender. Jezabel está querendo atacar a religião a Deus, calando os profetas. O Elias vai lá. Quem é Baal? É o Deus da chuva. Baal é o Deus da produtividade. Baal é aquele que nos garante. Claro, estou falando aqui na mitologia, o que eles entendiam, o que eles acreditavam. Baal é o Deus da fartura. E aí Elias diz: é Baal que manda no céu? É Baal que manda a chuva? Pois eu vou dizer que não vai chover 3 anos. Vamos ver quem manda mais, se é Baal ou sou eu agora. E aí ele sai. E aí o povo: não, que é doido, aquele homem lá vai mandar mais que Baal? Um dia, uma semana, um mês, 6 meses. Aí aquele doido lá de doido, ele não é de todo doido não, hein? Quem ele serve afinal de contas? Não, ele chegou aqui dizendo: vive o Senhor. Senhor? Já ouvi falar. Meus pais serviam ao Senhor. Não, é mesmo, minha avózinha também contava a história do Senhor. Jeová, ele está mexendo a base. Por que o povo, quando chegou lá em cima, está duvidoso? Eles estavam convictos de Baal. Antes eles eram convictos de Jeová. Depois de toda essa mudança, eles abandonaram totalmente Jeová, eram totalmente convictos de Baal. Agora eles estão lá em cima, não sabem agora qual Deus servir. Significa que o trabalho de Elias foi bem feito. Plantou no coração deles a dúvida, não apenas em relação a Deus. Quem botou dúvida em relação a Deus foi Jezabel. Elias plantou a dúvida em relação a Baal. E agora falou: para acabar de uma vez com dúvida, vamos tirar aqui a prova dos 9 para ver quem é Deus mesmo? O Deus que responder com fogo? Mas o problema não era falta de chuva? Elias: não, mas eu quero dificultar a coisa aqui. Chover fogo do céu. Vamos ver quem vai fazer chover fogo do céu. O Deus que mandar fogo do céu, esse é Deus. E para facilitar a vida de vocês, vocês vão primeiro, pode ser todos os profetas de vocês, pode escolher o sacrifício, pode aí, eu dou vocês aí 6 horas, de 6 da manhã até meio-dia. Depois não preciso de muito não, me dá aí uns 2 minutos e a gente resolve a minha parte. Ou seja, é isso aqui, é esse restabelecimento. Mas irmão, Elias foi lá e se escondeu na terra de Jezabel. Depois ele volta, traz o desafio, chama o povo ao Carmelo. Carmelo é um monte que ficava justamente na divisão entre a região lá de Sidom, a terra de Jezabel, e a região aqui de Israel. Era uma região de fronteira. E ali vamos ver quem manda, se é o falso Deus dos sidônios ou se é o Deus verdadeiro da terra de Israel. E aí o restante a gente já conhece, da história. Deus responde com fogo, e aí o povo então vai dar esse brado aqui: só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eli Yahu, o nome de Elias. A partir dali então, a caça a Jezabel. Antes, ainda tem um outro profeta que eu quero falar dele, que encerra o primeiro livro dos reis, e abre ali o segundo livro dos reis. Encerra lá no capítulo 22. Por falar em profeta verdadeiro, o primeiro livro dos reis termina contando-nos do confronto entre Micaías e Acabe. Agora já é um outro profeta, Micaías. Vocês lembram dele? Micaías. O interessante, abre aí a sua Bíblia no capítulo 22.
O que acontece? Acabe é o rei de Israel, norte. Josafá, descendente de Davi, está reinando lá em Jerusalém, Judá, no sul. E aí, o Acabe, ele resolve fazer guerra contra a Síria para retomar um território que havia lhe pertencido no passado, foi tomado e agora ele quer recuperá-lo, Ramote Gileade. E aí diz o versículo 3: o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel. Quero que você grave isso daí. Se você marcar na sua Bíblia, que isso aqui, essa atitude de Josafá, ela tem tanto a nos ensinar, e eu vou falar dela provavelmente depois do intervalo, a gente vai voltar a falar, porque é uma atitude que se repete, e é algo porque Josafá é crente, Josafá era crente, tá? Josafá era crente, era filho de Davi, fazia parte, filho assim, descendente, era um dos reis bons do sul, mas ele facilmente se aliançava com ímpios. Ele não sabia dizer não para o ímpio, entendeu? Queria ficar bem, não tem aquela pessoa, é crente, mas não gosta de contrariar. Se eu falar não, sabe, é um negócio de família, está aqui, está todo mundo fazendo, se eu não fizer fica chato, né? Aí para ficar bem, e aí vai só. Olha o que aconteceu então. O Acabe botou ele na parede. E aí, Josafá, você vai comigo a peleja? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Ou seja, traduzindo aí o português do século 21, TMJ, não é? TMJ, estamos juntos. Eu sou igual a você, meu povo é teu povo, seus animais, os seus cavalos, junto e misturado. Vamos embora para a guerra, vamos embora, estamos juntos. E aí, eles partem para a peleja. Só que Josafá, crente, versículo 5: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro, porém, a palavra do Senhor. Não tem alguma coisa invertida aqui? Eu vou, já dei minha palavra, assinei onde que eu assino, aqui, tá, estamos juntos. Agora vamos perguntar a Deus? Mas já está aqui sua assinatura já, ué. Você já está fechado aqui. Não era primeiro perguntar a Deus para depois decidir se eu estou junto ou não estou junto? Primeiro dou a palavra, estou junto com você, vou. Mas só antes de ir, só para vamos fazer ao menos uma oração aqui, puxar ao menos um Pai Nosso, para não ficar. Aí o Acabe, assim, né? O problema é esse? Consultar profeta? Tá bom. Versículo 6: então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, como quem diz assim: e aí, Josafá, tá bom 400 profetas? Se quiser mais, onde eu comprei esses aí eu compro mais. Lá é promoção, lá a gente compra profeta de bacia. Está bom esses 400 aí? Não, vai lá. Aí começou os 400, começaram lá, ó. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. 400 profetas, vai, e o outro, vai, já era para ter ido. Não, Deus está contigo, vai, é isso mesmo e tal. Versículo 7: disse porém Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Que esses aí são tudo teu. Esses aí são tudo teu, Acabe. Eu quero saber se tem algum do Senhor aqui, para que nós consultemos ao Senhor por ele. Olha a resposta de Acabe. Então disse Acabe, o rei de Israel, a Josafá:
ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, eu não gosto dele, não vou com a cara dele, eu o odeio. Por quê? Porque ele nunca profetiza de mim bem, só mal. Esse é Micaías, filho de Imlá. Aí o Josafá, eita, ele é crente, chama ele. Porque da linhagem de Elias, daquele que vem e fala na cara do rei. O rei diz, olha, aquele ali só fala coisa ruim contra mim, mas também vai falar o que bem de Acabe? Vai falar o que bem de Acabe? 400 profetas falsos diante do rei, e um profeta verdadeiro. Sabe onde que estava o profeta verdadeiro? Olha onde ele estava, no cárcere. O texto diz, eu vou ler, olha o que ele comia, pão de angústia. Olha o que ele bebia, água de amargura. Mas era profeta verdadeiro. E os outros? No palácio. Por que será que eles estavam no palácio? E por que será que o outro estava no cárcere? Foram lá buscá-lo. Mandou então a busca dele, um guarda. O guarda vai lá, vai até onde está o Micaías, mensageiro. Já vou com você ao versículo 13. O mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo, deixa eu já trazer aqui nas minhas palavras, chamou ele de canto e falou, Micaías, eu fui com a sua cara, eu quero te ajudar, rapaz, já tem 400 profetas lá, está todo mundo falando a mesma coisa, olha aí a sua condição, rapaz. Olha a sua vida, vale a pena ser crente assim? Olha aí o que é sua fidelidade, olha onde te colocou. Está diante de você agora a oportunidade de mudar a sua história. É só falar o mesmo que ele está falando. Já tem 400 falando, 400, 401, vai lá e fala a mesma coisa. Sua vida vai mudar. Larga esse negócio de ser crentão, santão, fiel demais. Só te deu problema. Essa é a proposta. Claro que eu já traduzi aqui, eu vou até escrever, eu estou pensando em escrever uma Bíblia aí com a tradução minha, irmão, que eu acho que fica, não ajuda a entender? É brincadeira, hein? Estou brincando. O mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo, vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei? Seja pois a tua palavra como a palavra de um deles, e você vai falar bem, você vai ficar bem na foto. Resposta do profeta verdadeiro Micaías, porém, disse, vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso... Aí o mensageiro fala, já vi que eu vou ter que te trazer de volta para cá daqui a pouco. Eu quis te ajudar, depois não esquece, eu quis te ajudar. Já vi que eu vou ter 2 trabalhos, te levar lá e depois te trazer de volta para cá. Fica com essa insistência de falar o que Deus manda. E aí foi lá, Micaías. Chegou lá, irmão, estava aquela cena deplorável, e profeta rodando, pulando, nada, não que eu tenha nada contra pular, rodar, mas tinha toda aquela encenação. Fizeram até um tal do ato profético, pegaram o jugo, quebrava jugo, assim diz o Senhor, esse jugo dessa forma será quebrado, e tal, aquela coisa toda. E o Micaías chegou, viu tudo aquilo. Josafá perguntou, tá aí, ó, essa parte aqui eu já até li, 6 e o 7. Josafá achou muito estranho, né, todo aquele movimento, aquela coisa toda. E aí a minha pergunta, sejamos sinceros, tem ou não tem muito movimento estranho por aí? Não estou dizendo que todos os movimentos que existam não são de Deus, mas tem muito movimento estranho. Está na cara que a igreja o povo está todo errado e ela Deus é contigo, a vitória é tua, receba. Você está olhando na cara do cidadão que ele não tem nada, compromisso nenhum com Deus, nada, e os profetas, você vai ganhar, vai receber e tal, pega aí, olha a chave aí, desceu aí, que festa é essa de bênção? Não estou vendo motivo para tudo isso, para tanta vitória, para tanta bênção, o povo andando todo errado, e só vitória, até o Josafá, que precipitadamente já tinha dado a palavra que estava junto, depois mandou chamar o profeta, olhou aquilo e achou estranho.
O Micaías chegou, e aí estava aquele movimento todo. O Micaías, diz aqui o verso 8, o rei Acabe deixa claro que Micaías de fato era um profeta verdadeiro. Por quê? Porque só falava mal contra ele. Os inimigos do profeta estão aí. O Zedequias é o líder daquela turma dos 400. É o oportunista. Está diante do rei, vou profetizar a bênção, vou sair daqui com oferta boa. Tem muito profeta oportunista assim. Quantos que vai pregar num lugar? O pastor, irmão, vem pregar aqui e tal, na minha igreja, festa, assim, assim, assim. A gente vai poder abençoar o seu ministério aí com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Ele já sai de lá já sabendo que vai receber ali 5.000, 6.000 de oferta. Ele vai chegar lá, ele vai sair falando mal de tudo ali, da estrutura do pastor e tal. Aí fala, pai, se eu falar tudo aqui, e aqueles 5.000 que a gente está combinado? Quer saber de uma coisa? Eu vou abençoar todo mundo para garantir minha volta. Eu quero voltar aqui pelo menos umas 3, 4 vezes por ano. Quero vir no outro congresso também. Eu quero vir no do ciclo de oração do jovem. Quero vir em todo. Aí começa. Quero ficar amigo aqui. Tem muito disso. Profeta, o ambiente está honrando ele financeiramente. Só vou falar o que esse povo gosta. Eu quero continuar aqui. O Zedequias é esse oportunista. O mensageiro está tentando intimidar o Acabe. Perdão. O mensageiro de Acabe está tentando intimidar o Micaías, profeta de Deus. A resposta acabamos de ver. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Então, o que foi que ele disse? Deixa eu parar aqui. O que foi que ele disse? Ele chegou lá, primeiro ele foi irônico. Isso é importante, irmão, porque o texto, a gente só consegue perceber que há uma ironia porque a gente entende o contexto. Porque o Micaías chega e já diz, primeira coisa, o Acabe diz: e aí, Micaías, qual é a palavra do Senhor para mim? Devo ir? Micaías disse: vai, Deus é contigo. Exatamente assim. Está aqui, versículo 15. Vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe, serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Aí você parasse aqui e falar: então Micaías se vendeu? Mas aí olha o que diz na sequência, 16. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Ou seja, o rei percebeu que ele foi irônico, ele não falou a verdade. Não é que ele mentiu, ele agiu de ironia. Do tipo como eu estou falando, vai lá, não já mandaram você ir, já falaram que Deus vai te dar a vitória, está querendo mais o que? Vai, ué. Aí, rapaz, me respeita, eu sou rei, até quando eu vou ter que ficar te repreendendo para você parar de gracinha na minha presença? Fala a verdade. É a verdade que você quer ouvir? Então daqui para frente não sou mais eu não, é a verdade. Aí o Micaías já entrou falando: olha, o que aconteceu foi o seguinte, Deus me mostrou o céu, havia uma reunião lá no céu, e aí Deus determinou no céu que iria matar você. Você quer a verdade, né? É isso aí. Aí começou na reunião, então como é que a gente vai matar o Acabe? Um disse uma coisa, outro disse outra, outro disse outra, até que saiu um espírito de engano, com certeza um anjo maligno, se apresentou e disse: Senhor, se eu permitir, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas, enganarei o Acabe, ele vai para a batalha e morre. E aí Deus disse: ok, tem a minha autorização, pode ir lá e seja um espírito de mentira na boca dos profetas. Agora, irmão, Micaías está falando isso, e os 400 profetas estão ali, tá? E ele está dizendo: Deus me mostrou quando o espírito de mentira entrou na boca dessa turma tudinha aqui, estão tudo endemoniados. Sabe qual foi a consequência disso? 24, versículo 24. Então Zedequias, aquele líder da turma lá, o oportunista, filho de Quenana, chegou e feria Micaías no queixo. Ferir no queixo, irmão, é o famoso cruzado de direita mesmo. E disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Aonde que você está dizendo que Deus parou de me usar para usar você? Diz ele que estava sendo usado por Deus, depois de ter dado um soco na boca do profeta. E disse Micaías, 25: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: acabou, decidi, pega aí Micaías, tornai a trazê-lo a Amon, chefe da cidade, a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere,
sustentai-o com pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. Aí o Micaías disse: calma aí, eu vou para lá, mas deixa eu falar uma coisa antes. Se você voltar em paz, o Senhor não falou por mim. E disse mais, pode ouvir isso todo mundo que está aqui: se ele voltar em paz, eu não sou profeta. Pode ir. Eu vou lá para a casa do Cárcer, você vai para a guerra. Vamos ver quem é que vai voltar. O Acabe, você acha que o Acabe acreditou nos 400 profetas ou no Micaías? Ele não era ímpio, adorador de Baal? Por que acreditou no ímpio, no profeta de Deus? Aí o Micaías, o Acabe falou assim: não, vou fazer o seguinte, eu vou para a guerra, mas sei lá, né, tem tanto lunático doido aí, vai que esse doido aí, vou me precaver, eu não vou com roupa de rei, vou botar uma roupa de soldado comum, vou me misturar no meio de soldado na guerra, e aí o rei lá da Síria não vai saber que eu sou rei, não me acha no meio daquela turma toda, e vai ficar assim mesmo. E aí então ele não foi com vestes de rei, foi com veste comum de soldado. Só que o Josafá, que também era rei de Judá, ele disse: eu não estou devendo nada, eu vou com minha veste de rei mesmo. Foi com veste de rei. Chegou lá na guerra, a guerra começou, daqui de lá peleja, e lá voa flecha, e lá vem espada e carro para um lado e para o outro. E aí o rei da Síria falou: eu quero o Acabe, acham Acabe, eu quero o Acabe. Aí no meio da guerra eles viram alguém vestido de rei. Falou: bom, deve ser o Acabe. Pegaram os carros e correram para emparelhar com um carro que tinha alguém vestido de rei. Quando chegou lá, quem é que estava naquele carro? O Josafá. Olha onde o crente foi parar. Está sendo confundido com o ímpio. Está à beira da morte, porque foi confundido com o ímpio. E aí olha o que vai acontecer aqui, ó. Versículo de número 30. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois o rei de Israel, e entrou na peleja. 31. O rei da Síria deu ordem ao chefe dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo o chefe dos carros Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. Chegaram-se a ele para a peleja contra ele, porém Josafá gritou. Agora gritou, né? O pessoal já chegou com a flecha, já emparelhou com ele. Não, eu não sou Acabe, não. Eu sou crente, aqui minha carteirinha. Eu reúno lá na Assembleia de Deus, não sei do que, O que você está fazendo aqui? Se você é crente, o que você está andando aliançado com esse homem? Por isso que eu falei, chama atenção para essa atitude do Acabe. Ele é crente, mas só se mete com gente errada. Lugar errado, hora errada, com gente errada, alianças erradas. Deus teve misericórdia, o pessoal olhou, é mesmo, deu sorte hoje, hein? Não é o Acabe não. E aí o que eles fizeram? Bom, para não perder a viagem, vamos sair atirando flecha para o lado de lá. Começaram a atirar flecha. Versículo 33. Sucedeu que, vendo o chefe dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem tesou o arco, na sua simplicidade, pegou lá o arco, a flecha, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. É aqui que eu quero encerrar, porque se a gente deixar a história aí, aquele homem pegou o arco, a flecha, né, soltou assim ao acaso. E aquela flecha foi indo, no meio do exército onde o Acabe estava escondido, ninguém sabia quem era ele, e aí tinha aquelas couraças, seria hoje como um colete à prova de bala, só que tinham as fivelas assim para prender a parte de trás e a parte da frente. Então tem aquela, como se fosse o cinto, tem aquela parte da fivela do cinto. Não é que a flecha veio ali na fivela, ó. Acaso. O servo de Deus infalível. Tem quando a pessoa, foi o acaso, foi obra do acaso. Obra do acaso? Até o acaso serve a Deus. Foi pura coincidência. Coincidência? As coincidências também servem a Deus. Às vezes a pessoa pronta, e de repente, por acaso,
Por uma obra do acaso. O Acabe morreu por acaso, né? Será que foi mesmo por acaso? E aí o Josafá então saiu dali, voltou para sua casa, deve ter chegado lá como... Onde que eu estava com a cabeça? Meu Deus, me perdoa. Pois é, o Acabe teve esse livramento. Agora o segundo livro dos reis, vamos falar já não mais do Elias. Agora o protagonista é o Eliseu. E aí no segundo livro dos reis, tendo o Eliseu como protagonista, o livro começa, depois da sucessão, capítulos 1 e 2, o capítulo 3 tem uma nova guerra. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 3. Jorão, filho de quem? Acabe. De Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, que estava lá no sul, rei de Judá. E ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu os pecados de Jeroboão. Como eu disse, sempre que alguém andava no caminho errado, lembrava, fez como Jeroboão, fez como Jeroboão. Versículo 5. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Agora já não é mais guerra contra Síria. Agora o filho de Acabe, Jorão, vai fazer guerra contra Moabe, os Moabitas. Só que olha o que ele faz no versículo 7. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Você já ouviu essa pergunta aí, ó? Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? O que você acha que foi a resposta do Josafá? Olha, e disse ele: subirei, eu serei como tu, meu povo como teu povo, meus cavalos como os teus cavalos. Uai, meu Deus, você conhece crente assim? Você fala para ele: não faz isso, não faz, rapaz, você vai quebrar a cara, ele vai lá e pá, quebra a cara. Nunca mais eu faço isso, pastor. Aí depois ele está fazendo a mesma coisa. Você fala: meu Deus, nem quebrando a cara não aprendeu. Foi, ó, a flecha já estava assim, ó, apontada para ele, a espada já estava no umbigo dele lá. Ele deu um grito, Deus teve misericórdia, ele conseguiu escapar. E lá vai ele de novo. E a pergunta que eu faço, tanto da primeira guerra quanto da segunda: o que ele ganha com isso? O que ele tem a ver com a guerra do rei de Israel? Eu falei semana passada também, encerrou a aula da semana passada. Se você não estava e não assistiu, volte lá, que eu encerrei a aula da semana passada dizendo dos problemas que muitos de nós sofremos. Por quê? Porque estamos entrando em problemas de pessoas que têm, na verdade, aquele problema é algo que Deus está tratando com aquela pessoa e a gente vai lá. Deus decidiu matar o Acabe. Aí o Josafá falou: eu vou junto com você. Aí Deus está falando: Josafá, você é crente, eu estou querendo matar esse cidadão, sai daí, sai daí. O Jorão, filho de Acabe, ímpio também, e lá está o Josafá com ele. Tem pessoas que Deus está tratando e você está entrando junto, você não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aqui mais uma vez disse ele: serei como você, meu povo é o teu povo, vamos para a guerra, vamos para a guerra. E aí eles vão para a guerra. Só que quando eles estão indo, eles têm um problema parece que calcularam mal o suprimento necessário, estão ainda no meio do caminho e faltou água, estão a ponto de morrer de sede no deserto, nem chegaram no local dos combates, estavam prestes a morrer. E aí, olha o que acontece aqui, versículo 10. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá, será que você já ouviu Josafá falar isso aqui também alguma vez? Olha o que ele disse:
Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Se mete no problema e daí a pouco você olha assim, já sei, se meteu em problema. Você olha lá o número dele, a cara dele, você já sei, se meteu em problema de novo. Você, alô, pastor, ora por mim, pelo amor de Deus, agora. Rapaz, você de novo se meteu nesse problema. Você disse para mim que não ia tal, pastor, mas eu não vigiei. Ora por mim aí, ora por... Era isso aqui. Se metia no problema primeiro, depois diz que profeta. Se metia no problema, diz que profeta. Foram atrás do profeta. Quem foi o profeta que eles chamaram? Eliseu. O versículo 11 conclui dizendo assim: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui no caso é no território, ali dentro da nação, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Deitar água, na hora da refeição a pessoa tem que lavar a mão, aí o servo ia lá e jogava água. Esse é o servo, o serviço de escravo, lavar os pés, lavar as mãos. Isso era serviço de escravo. E olha o que alguém disse: aqui no território nós temos um homem de Deus, o nome dele é Eliseu. Ele é filho de Safate. E ele deitava água nas mãos de Elias. A autoridade e a credibilidade de Eliseu como profeta. Até aqui ele não tinha profetizado ainda. Claro, recebeu a capa, o Jordão abriu, ele atravessou. Aqui é praticamente o primeiro ato dele. A credibilidade de Eliseu como profeta originou-se do fato dele ter sido o primeiro servo. Mesma coisa eu disse quando estudamos a história de Josué. Precisamos construir uma história de servo. Olha a credencial que o homem está dando. Temos aqui um profeta. O nome dele é Eliseu. Ele é filho de Safate. E para dar peso na credencial dele mesmo, para dar peso, ele deitava água na mão de Elias. Fala, eita, ele servia Elias? Servia Elias. Aí ele tinha pastor? Tinha pastor. Aí ele reunia. Tinha liderança. Não era aventureiro aí de maletinha para cima e para baixo, reúne em lugar nenhum, não dá dízimo. Tem uns aí que às vezes aparece, pastor, eu queria pregar lá na sua igreja. Aí você está reunindo aonde? Então, era isso aí que eu precisava mesmo falar. Aí começa a dar volta para cá. Eu estava em tal lugar, mas lá tinha isso. Aí eu fui para o outro, lá também tinha. Não tem liderança, não está debaixo da autoridade de ninguém. A história dele é sempre a mesma. Não, eu sirvo a Deus, mas o homem fica querendo atrapalhar meu ministério. Ele não tem compromisso com homem nenhum, o negócio dele é só ele e Deus. Não serve ninguém, não tem histórico de servo. Eliseu tem histórico de servo. O histórico de Eliseu, aliás, quando Elias passa e lança a capa sobre Eliseu, você lembra o que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava fazendo o que quando Elias passou lá e jogou a capa sobre ele assim? Que aquilo ali era um sinal chamando ele para, a partir de então, seguir Elias e estar junto com Elias, servir Elias. O que Eliseu estava fazendo? Arando a terra. Se você prestar bem atenção no texto, vai estar escrito assim, que Eliseu estava com a 12ª junta de boi. 12ª. À frente dele tinha 11 juntas, de 2 em 2. Então tinha gente arando com uma junta de boi, depois foi o segundo, foi o terceiro, quinto, oitavo, 11º, 12º. Ele está lá atrás, ele é o 12º, guiando aquele arador que está sendo puxado por uma junta de bois. Ele está lá com a 12ª. Aquelas terras que ele está trabalhando é terra do pai dele. O pai dele é fazendeiro. E a terra é tão grande que pelo menos 12 juntas de boi. Não sei nem se ele era o último, se tinha mais alguém para trás. Pelo menos 12 juntas de boi precisava para ir abrindo o caminho, o arado, fazer as valetas para depois vir a semente e poder plantar ali. Imagina naquela época, o homem era um fazendeiro, tinha bois,
12 juntas, já tem 24 boi aí no mínimo para começo de conversa, já tem terra bastante para arar. O Eliseu ia herdar tudo aquilo ali, mas quando Elias passa, ele pega os aparelhos que colocou lá, o jugo sobre o animal, ele pega aquilo ali, ele quebra, coloca fogo, faz uma churrasqueira, pega os boi, joga na churrasqueira, faz um churrasco. O que é esse churrasco, meu filho? É despedida. Despedida do quê? A partir de hoje eu não sou mais filho de fazendeiro. A partir de hoje eu não sou mais um herdeiro de um rico fazendeiro. A partir de hoje eu vou deitar água na mão de Elias. Vou caminhar por esse mundão aí junto com o profeta, dormindo aí no deserto, se escondendo em caverna, em cova, bebendo água de ribeiro, esperando Deus mandar provisão no bico de corvo, sendo aí servido por viúva. Estou abandonando tudo para servir o homem de Deus. E aí? Por que muitos hoje querem entrar no ministério? Querem entrar no ministério para ser rico. E alguém está abrindo mão de riqueza para entrar para o ministério. Alguém está abrindo mão de uma condição financeira saudável, não é? Tranquila, abastada, para poder servir. Então Eliseu tem um histórico de servo, irmãos. E isso daí é importantíssimo. Então, o segundo livro dos reis, basicamente, né, os primeiros capítulos giram em torno da trajetória de Eliseu. Para eu terminar, para a gente ir para o intervalo, pega o seu material na página 36, estou falando aqui, o fim do ministério de Elias, finalzinho lá, Elias e Acasias, depois tem a transladação de Elias, e na página 37, então Eliseu assume o ministério. Aí temos aí o primeiro milagre de Eliseu, o segundo, tem a sequência de fatos que envolvem a vida de Eliseu. Depois, o que nós temos aí na página 38? O declínio e a queda de Israel. Eu quero falar sobre o declínio e a queda de Israel para a gente poder ir para o intervalo. Israel, se você já olhar a página 39, eu falarei do declínio e a queda de Judá. No começo da aula eu disse, é importantíssimo entender a divisão do reino. Quando eu falo Israel, já não estou falando mais de toda a nação, falando das 10 tribos do norte. Quando eu falo Judá, não é toda a nação, é as 2 tribos do sul. Então, primeiro declínio, foi o norte, Israel. Depois, aproximadamente aí 150 anos mais tarde, temos o declínio do sul. Antes do intervalo, eu vou falar aqui do declínio de Israel. Como foi o declínio de Israel? Israel caiu para os assírios, a nação poderosíssima, uma das grandes nações do tempo antigo, depois do Egito, uma das grandes potências mundial foi a Síria, depois a Babilônia, depois os Medo-Persas. A Síria antecedeu a Babilônia, eles eram poderosíssimos em extensão, em exército, em dominação, tiveram grandes líderes, reis militares, grandes no sentido de liderar a nação belicamente para vencer. Um deles foi Senaqueribe, e eles invadiram Israel e venceram Israel e deportaram Israel. Deixa eu ler aqui rapidinho. A emigração forçada das tribos para a Síria foi um dos resultados do princípio despótico aceito por todo o Oriente, segundo o qual era justificado tornar impossível uma sublevação das nações subjugadas. Neste caso, não foi meramente uma transladação a um país, ou melhor, a outro país, mas também o começo da dissolução das 10 tribos como nação. Não lhe foi designada uma província particular da Síria, como sua moradia, mas sim várias províncias distintas, uma da outra, de maneira que, embora uma ou outra tribo tivesse permanecido mais ou menos unida, as diversas tribos ficariam espalhadas numa nação estrangeira, sem a mínima conexão orgânica entre si. É claro, não dá nem para fazer uma comparação exata, mas era como se aqui estivéssemos numa guerra na região e alguém entrasse na cidade de Vila Velha, conquistava a Vila Velha, né? E aí, ao invés de transportar os moradores de Vila Velha para o cativeiro, lá para, vamos colocar um exemplo aí, o pessoal está vindo lá do sul, de Cachoeiro, de Itapemirim, está vindo aí vencendo,
De lá para cá, Mucuri, não sei mais aonde, Guarapari, está conquistando tudo. Aí conquistou Vila Velha. Em vez de pegar e levar todo mundo para lá, ele vai espalhando já no meio dos povos que ele conquistou. Depois conquistou Vitória, vai espalhando. Porque ele não mantinha aquele povo unido para tentar, em unidade, fazer uma rebelião. Não, ele pegava e ia espalhando, ia espalhando. Então ele entrou em Israel, venceu as 10 tribos e depois arrancou eles de lá e não levou eles para a Síria. Colocou uns numa terra, uns em outra, deixou um pouquinho ali, espalhou eles. Então eles perderam a identidade nacional, eles perderam aquela união, aquela coesão. Tem um pouquinho aqui e lá. Você imagina a comunicação naquela época, não existia. Então eles nunca mais voltaram a unir-se. Pelo contrário, gradualmente se perderam entre as nações que a rodeavam, de maneira que nada se sabe até hoje do que sucedeu a elas. E toda tentativa de descobrir os seus vestígios tem sido debalde. Para ocupar o lugar dos israelitas, olha a estratégia deles. Eles pegavam os colonos de seus domínios, ou seja, outros povos que eles tinham conquistado, e traziam para habitar aqui. Os daqui ele mandava para fora. Ia fazendo esse giro. Era a estratégia de domínio dos assírios. Então, tirava o povo de dentro da terra de Israel, espalhava nas nações, pegava as nações e colocava ali. Aí eles já vinham para cá o quê? Com a sua cultura, com a sua idolatria, com as suas divindades. Trazia tudo isso para cá. Então, sua idolatria trouxe sobre eles o juízo de Deus em forma de leões. O rei da Síria logo enviou um sacerdote israelita para instruir os colonos da religião de Jeová. Embora aceitassem esta religião, continuaram ainda adorando ídolos. Misturaram-se com os recenseados, ou melhor, com os remanescentes das 10 tribos que ficaram na terra, e desta união surgiram quem? Samaritanos. Começou a ser esse povo misturado dentro da terra de Israel. Por isso que os judeus, aqui você já vai entender a origem dos samaritanos, que era a mistura de vários povos com o povo de Deus. E aí não tinha mais uma raça pura, descendente de Abraão puro, mas misturado de diversas regiões. Já o sul, Judá, que a gente vai ver depois, eles vão todos para o cativeiro babilônico e voltam todos. Então pelo menos a unidade eles mantêm. O norte não, perde tudo isso. Mais tarde eles abandonam a idolatria, voltam a adorar a Deus, mas eles já não vão ter mais o apoio dos judeus. Olha aí, depois do cativeiro, ansiosos para se tornarem israelitas, procuraram unir-se às 2 tribos do sul, mas foram rejeitados por Esdras e Neemias. Isto deu origem a ódio. Os samaritanos mais tarde construíram um templo rival no Monte Gerizim e reivindicaram para este local o seu local verdadeiro de adoração. Lembra da mulher samaritana? Qual foi a pergunta dela? Onde que se deve adorar? Em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? Porque os samaritanos não podiam entrar em Jerusalém e construíram um templo ali no Monte Gerizim, que ficava em Samaria. E a mulher está perguntando: e agora? Vocês dizem que é lá, mas lá a gente não pode entrar. Os nossos dizem que é aqui, mas os judeus dizem que aqui Deus não está. Afinal de contas, onde que é o lugar? Aí Jesus vai dizer: agora não é mais nem lá nem cá, agora em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Mas perceba a raiz, a origem desse conflito. Esse templo mais tarde foi destruído por um rei judaico. Os judeus os odiavam e com desprezo se referiam a eles como os convertidos de leões, pelas circunstâncias de sua conversão. Rapidamente aqui alguns slides. Como eu disse aqui, importantíssimo, olha aqui, o sul Judá, o norte Israel. E aqui, nesse princípio de rivalidade entre eles, chegou um momento que eles decidiram guerrear entre si. Houve uma guerra. Eu vou falar agora, para a gente fechar essa primeira parte, da guerra entre Judá e Israel. Eles guerrearam entre si. Está lá no 2º livro dos Reis, agora o capítulo 16. O rei Acais. Só acompanha aí, eu vou ler bem rapidinho. No ano 17 de Peca é o nome do cidadão, filho de Remalias, esse aqui era rei de Israel, Peca.
começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, ou seja, culto a Moloque, segundo a abominação dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém. Rezim, rei da Síria. Deixa eu só voltar aqui. Síria fica mais ou menos aqui, o país, Síria. Então, Síria, Israel fez uma aliança com Síria, começando com S, Síria, para virem pelejar contra Judá. Aí Judá falou: bom, Israel já é maior, já vai se juntar com Síria para vir contra mim, eu vou precisar fazer uma aliança também. Aí olha o que vai acontecer, versículo de número 6. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate a Síria e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e também ali até o dia de hoje. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo, teu filho, sobe, livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Final do versículo 7. Então esse aqui vai mandar uma mensagem para o rei da Assíria, fica bem distante aqui, para que venha e o ajude nessa guerra contra Israel e Síria. O que eu quero chamar mais a sua atenção, talvez essas informações geográficas de reinos, mas o que eu quero chamar a sua atenção é essa aqui. Israel se uniu a um povo, a uma nação pagã, para lutar contra Judá, e Judá, para tentar resistir, se aliança com outra nação pagã dentro dessa peleja, dentro dessa batalha. Então nós temos Israel versus Judá. Israel se alia à Síria para guerrear contra Judá, que por sua vez se aliara à Assíria para pelejar contra Israel. Onde eu quero chegar é aqui, ó. Quando há conflitos internos, o inimigo se fortalece. A guerra é interna, Israel e Judá, povo de Deus, povo de Deus, povo de Deus e povo de Deus. Só que esse aqui, povo de Deus aqui, vai se aliançar com o do mundo, e eu aqui, povo de Deus, vai se aliançar com o do mundo, para lutar um contra o outro. Quem é que está lutando? Povo de Deus com povo de Deus, fazendo aliança com o mundo. Quem você acha que sai ganhando no final disso tudo? O afastamento de Deus nos faz ver como inimigo o nosso irmão. E nessa luta contra o nosso irmão, quem é o nosso aliado? O inimigo. Não é o que está acontecendo aqui? Israel lutando contra Judá. Israel faz aliança com o inimigo, Judá com o inimigo, para lutar entre irmãos. Isso te diz alguma coisa nos dias atuais? Quando irmãos lutam entre si, olha quem está ajudando ele. Quem é que vai aqui no ouvido de um e no ouvido do outro? O inimigo. Qual o resultado desta união com o inimigo? O resultado, depois da peleja, diz aí, ó, terminou a peleja, aí o rei de Judá, Acais, terminou a batalha, ele está voltando. Só que nessa batalha ele viu lá na Síria, na capital da Síria, Damasco, um altar, que era um altar para adorar o Deus de Damasco, Deus da Síria, cujo capital Damasco. E aí, olha o que fez aqui no versículo 10. Então o rei Acais foi a Damasco, encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco.
Ele está lá, ele viu um altar bonito lá em Damasco. Rapaz, que design, que inovação, que modernidade. Aí ele conseguiu alguém que fizesse o desenho. Manda esse desenho lá para o meu sacerdote lá. Eu vou demorar um tempinho aqui, mas manda ele fazer esse altar. Quando eu voltar, eu quero esse altar. Mas é bonito demais. Nossa, coisa linda aqui. E a gente ainda está com aquele altar de bronze lá da época de Moisés. E aquele lá já ultrapassou já. Agora olha esse, que design, que moderno. Então Acais ordena ao seu sacerdote que produzisse o altar, ou reproduzisse o altar que ele viu em Damasco. O perigo da proximidade da igreja com o mundo. Eles não fizeram essa aliança para ir para a guerra? Quando voltou, olha o que ele volta trazendo. Vira e mexe, o altar de Deus é substituído pelo altar de Damasco. Você acha que esse monte de inovação que a gente está vendo dentro da igreja, a inspiração está vindo da onde? Eles estão vendo isso aonde? Na Bíblia? Aonde que eles estão vendo essas coisas? Que você entra lá, quem já teve o desprazer de na sua vida pregressa pertencer ao mundo, ter ido lá nos batidões, nas boates, nos baile funk, não sei o que mais. Aí às vezes você vai entrar num ambiente hoje que se diz escuro, aí você chega lá, é tudo escuro. Daí a pouco começa a sair umas luzes de fumaça. Aí você fica, pai, começa a trazer umas lembranças, viu? O velho homem ali falou, eu já tive num ambiente desse. Já tive num lugar parecido com esse aqui. Mas não era para dar glória a Jesus, não. Que tipo de lembrança está produzindo naquele pessoal? Mas eles não, mas a ideia é para eles se sentirem mesmo num ambiente não tão diferente quanto o ambiente de onde sai. Não é produzir rompimento. Então você está aqui dentro, mas tudo te lembra aquilo que você vivia lá atrás. Altar de Damasco. Vamos para o intervalo, depois eu falo da queda do sul, Judá. Mas cuidado com essas alianças aí, que vira e mexe o altar de Deus tem sido infelizmente substituído. Vamos ao intervalo. Glória a Deus. Retornando aí do intervalo, estamos então agora na página 39. Vamos ler aí, falar do declínio e a queda de Judá. Ele vai pegar a partir do capítulo 18 até o 25 do segundo livro dos Reis. O reino de Judá durou mais ou menos 150 anos mais do que o de Israel. Sua história é muito mais luminosa do que a de Israel, apesar de ter passado por muitas mudanças de dinastia. A linhagem de Davi foi conservada intacta em Judá, ao passo que a história de Israel apresenta uma sucessão de revoltas e usurpações. A história de Judá é relativamente pacífica. A preservação de Judá pode explicar-se pelo fato de que havia de vir, por seu intermédio, o Messias. Os capítulos 24 e 25 relatam o cativeiro de Judá. Há 3 épocas deste. A primeira invasão de Nabucodonosor, capítulo 24, a primeira deportação para a Babilônia, os versículos 11 a 16, e finalmente o sítio, o cerco, a destruição final de Jerusalém, do templo e a deportação final de toda a nação. Lembrando, o reino do norte já não mais existe, as 10 tribos foram dizimadas, podemos dizer assim, ou pelo menos totalmente descaracterizadas. Tanto é que hoje, raramente a gente faz menção de quem nasce em Israel, chama de israelita, a gente chama de judeu, povo judeu, porque sobrou o sul, Judá. De vez em quando você vai achar um ou outro que seja de uma tribo dessa remanescente, mas é muito difícil para eles provarem genealogicamente essa linhagem e principalmente provarem a pureza dela depois da mistura. Os judeus ainda conseguiram preservar-se. Aqui o capítulo 18 a 20, então nós temos os passos desse declínio. O que é interessante é que a mesma Assíria
que invadiu, destruiu e deportou o reino do norte, a Síria estava fazendo uma varredura na região, estava derrotando todos os reinos ao redor, derrotou o norte de Israel e, claro, prometeu que faria o mesmo com o sul Judá. O que aconteceu? O livramento que Deus deu a Ezequias das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, impedindo-o de entrar em Jerusalém. A mesma estratégia foi usada contra Judá, especialmente a capital Jerusalém, que era o cerco, cercar a cidade por muito tempo, para que acabasse o suprimento, as pessoas fossem morrendo aos poucos do lado de dentro. Lembra lá do cerco de Samaria? Já tinha mãe que dava a luz ao filho, matava o filho, fritava o filho, comia o filho. Muito tempo lá de cerco, aconteceu isso em Samaria, na época de Eliseu. O sul estava a mesma estratégia, mas não chegou a tanto. Mas o pessoal lá embaixo, os muros da cidade, enviados de Senaqueribe, estavam ameaçando. E Ezequias, o rei Ezequias, estimulou o povo a confiar no Senhor. E o povo então de lá do muro dizia: nós estamos confiados no Senhor. E os mensageiros de Senaqueribe diziam: mas todas as outras nações confiavam também nos seus deuses. E olha o que aconteceu com elas. E ele vai citar: a nação tal confiou no seu Deus, nós vencemos. A nação tal confiou no seu Deus, nós vencemos. E por acaso os deuses, forma deles dizer, do norte de Israel, não são os seus deuses? Nós os derrotamos. Nós vamos derrotar vocês também. Porém, o Ezequias foi buscar o Senhor. E aí o Senhor enviou o profeta Isaías. Essa época o profeta era Isaías. E Isaías então veio com a palavra de Deus, dizendo que Deus não permitiria que nenhuma flecha sequer fosse atirada contra Jerusalém. Ele haveria de lutar pelo seu povo. Nessa época o rei era um rei bom, Ezequias, que buscava o Senhor. E aí então Deus disse: olha, pelo caminho que o rei da Síria veio, ele vai voltar. Eles não vão entrar aqui. Pode descansar. Para a gente ter uma ideia, essa história que eu estou contando, ela é narrada no segundo livro dos Reis, ela é narrada no livro do profeta Isaías e ela é narrada também no segundo livro das Crônicas. Eu vou fazer menção desse texto lá em Crônicas, porque é uma expressão que tem lá, que não está da mesma forma que em Reis, que ela é muito sugestiva. Segundo Crônicas 32, segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Está lá: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e tal, e vai dizendo 4, o que ele vai fazer. 6, pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou assim na praça da porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo: aí olha as palavras de Ezequias, versículos 7 e 8: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E olha que atitude do povo. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O povo acreditou, confiou e ficou em paz. E aí, quando o povo, irmãos, eu quis ler aqui porque o interessante é: a nação está cercada, o inimigo está lá embaixo, vindo de um histórico de vitória sobre muitas e muitas nações. E o rei Ezequias dá uma palavra: olha, fique tranquilo, não se desespere, eles têm um braço de carne, Deus está conosco, eles têm um exército poderosíssimo, mas eles não têm Deus, nós temos Deus. E de repente toda a nação aceitou essa palavra e ficou em paz, descansou, confiou. E aí, irmãos, quando o povo age assim, recebe a palavra do líder,
acredita, confia e descansa, aí é a hora que Deus age. O povo descansou, isso aqui é uma expressão para confiar, aquietar o coração, mas literalmente também o povo foi dormir. O inimigo está lá embaixo cercando e tal, não sei o que, o povo não, Deus vai, então tá bom, foi dormir. Quando eles foram dormir, Deus mandou um anjo no arraial da Síria, e naquela noite está lá o povo dormindo e o anjo trabalhando. Já pensou que quando a gente confia em Deus, Ele trabalha para nós enquanto nós dormimos? Quando Deus te dá uma palavra, olha, fique tranquila minha serva, que eu já assumi a sua causa. Se você não ficar tranquila, ficar em dúvida, Ele não assume. Se você, então tá bom. Aí Deus começa a trabalhar. O povo foi dormir. Quando está lá o povo se espreguiçando, no outro dia acordou. Aí cadê aquele povão que estava gritando lá fora? Subiu no muro, não tinha ninguém. Não tem ninguém. Vai lá alguém olhar lá o acampamento deles. Quando foi lá, passaram a conta, 185 mil soldados foram mortos por um anjo que Deus enviou. Livrou então Judá, o sul. Foi livre. Deus não permitiu que entrasse no norte e destruísse, mas não permitiu que entrasse no sul. Vamos voltar aqui. Então estou aí no 2 Reis capítulo 18. Ezequias restabelece o culto. 19, Ezequias ora na casa de Deus. 19 ainda, Isaías conforta Ezequias, o profeta. Olha o final do capítulo 19, versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Deus lutou por eles aquela noite. O que aconteceu na sequência? Capítulo 20. O Ezequias fica doente. O Isaías vai lá e diz: olha, põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. O Ezequias vira para a parede e ora: Senhor, lembra-te que eu andei diante do Senhor com fidelidade e tal e tal. Aí a Bíblia diz que o profeta estava ainda no pátio. Deus diz: olha, volta lá, diga a Ezequias que eu ouvi a oração dele, que eu vi as lágrimas dele e que eu estou mudando o decreto. A partir de agora, contando, eu dou mais 15 anos de vida para ele. E aí então o profeta volta e conta tudo isso para Ezequias. Está aqui, ó, no capítulo 20, aqui até o versículo 11. Aí o Ezequias é curado. Quando Ezequias é curado, se você olhar na sua Bíblia acima do versículo 12, diz assim: a embaixada do rei de Babilônia. O que é uma embaixada? Mandou alguns nobres, alguns representantes do país, lá, que seja militares ou civis, pessoas nobres, falou: vai lá em Judá, agora está vindo da Babilônia, vá lá em Judá, visitem o rei de Judá em Jerusalém, o Ezequias, leve estes presentes, diga que a notícia chegou aqui, que ele esteve doente, se restabeleceu, nós ficamos felizes pelo restabelecimento da saúde dele e estamos mandando esses presentes aqui como prova da nossa consideração com a pessoa dele. E os embaixadores foram lá, chegaram lá, olha aí, versículo 12. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia. Isso aqui são antecessores de Nabucodonosor. Merodach-Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a sua casa de armas, tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Mostrou tudo.
a embaixada do rei da Babilônia entra em Jerusalém com cartas e presentes, e Ezequias lhes mostra toda a riqueza de Jerusalém. O que a gente vai considerar aqui agora, hein? Cuidado. Às vezes o que o inimigo não consegue pelas armas, o rei da Síria tentou entrar, Deus enviou um anjo, matou todo mundo, não entrou. Às vezes não consegue por armas, quer entrar em Jerusalém, consegue por intermédio de lisonjas e presentes. Veio para a guerra, opa, diz lá, Ezequias viu que o olhar dele era de guerra. Não, guerra é guerra. Então vamos, tá armado lá, estou armado aqui, está preparado lá, estou preparado aqui, é guerra. Aí o outro falou, não, então agora vá lá com presente, com cartas, com lisonja, fala bem, diz que a gente está feliz, que ele estava doente, está curado. Aí, está feliz, que o presente bom. Então, entra. Abriu a porta, mostrou tudo. Versículo 14, volte aqui, ó. Então o profeta Isaías, ele mesmo, que tinha decretado a morte, depois Deus mandou ele voltar e falar que tinha mais 15 anos, agora Isaías vem, versículo 14, ao rei Ezequias ele disse, que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias, de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele, que eles viram em tua casa? E disse Ezequias, tudo quanto há em minha casa eles viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. O que você mostrou para ele? Mostrei tudo. Eles vão levar tudo. Você abriu o coração para o inimigo, deixou ele entrar, ver tudo, conhecer tudo, então ele vai levar tudo. Isso aqui, irmãos, é para a gente pensar. O inimigo, quando vem com um rosto de guerra, a gente está preparado para a guerra. Mas quando ele vem com as suas astutas, quando ele vem com um sorriso, com um presente, com uma palavra doce, o que ele não conseguiu com espada, com lança, às vezes consegue assim. E aí no final das contas, os assírios queriam entrar e dominar tudo, não conseguiu. Os babilônios entraram e dominaram tudo. Entraram e dominaram tudo. A punição do Senhor veio, tudo que o inimigo viu será dele. Esta sentença aponta justamente para o cativeiro babilônico. Assim termina a segunda parte da história do povo de Deus. Aqui encerra essa parte, que é a parte que vai até os cativeiros. O cativeiro da Síria para o norte e o cativeiro babilônico para o sul. Claro que essa mesma história, principalmente do sul, Judá, ela é narrada também nos livros das crônicas. Então a nossa programação é, semana que vem falaremos das crônicas e do livro de Esdras. Já será a nossa quinta aula. Então nessa disciplina nós teremos 6 aulas. E aí na outra semana nós veremos os 2 últimos livros históricos, que são os livros de Neemias e de Esther. Então semana que vem, e até antecipo para que você já dê uma lida aí no seu material. Isso vai facilitar, que a gente fica mais na Bíblia aqui para a gente avançar. Já leia o material, nós vamos falar das crônicas, que não vou precisar me delongar, porque crônicas repete a história, por outro ponto de vista. Não há nenhuma contradição, claro, mas existem algumas adições, algumas coisas que é dito em crônicas que não é dito. Então a gente vai se ater a esses detalhes que não são revelados nos livros dos reis, que estão lá nas crônicas, e vamos falar também do livro de Esdras, já agora voltando do cativeiro, retornando para Jerusalém. Tudo isso, claro, se o Senhor nos permitir. Amém? Vamos então nos colocar sobre os pés, encerrar mais esta aula. Muito obrigado a todos pela presença, paciência, os que estão em casa, e guarde aí esta palavra final: cuidado com as astutas ciladas do inimigo.
Não é porque você o venceu uma vez que ele desistiu de tentar contra você. Ele sempre vai tentar, ele sempre vai variar a estratégia. Mas desistir de derrubar a sua vida, a minha vida, nunca desistirá. Então fique sempre atento, alerta. As estratégias dele mudam e nós precisamos estar ligados sempre. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais esta aula que agora encerramos, concluindo o que restava do primeiro livro dos reis e todo o segundo livro dos reis. Vimos, ó Pai, a história, ou pelo menos boa parte da história do teu povo Israel e também do povo do sul, Judá. Vimos os acertos, os erros, vimos, ó Pai, a ascensão e o declínio. Vimos, ó Pai, os juízos que acarretaram por conta da desobediência, do abandono da tua lei. Nos ajude a não seguir pelo mesmo caminho. Nos ajude a viver vidas piedosas, santificadas, em obediência à tua palavra, para que nós não venhamos, ó Pai, sofrer debaixo do teu juízo, mas poder usufruir continuamente da tua comunhão e da tua presença. É a nossa oração, no nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe.